A Argentina ordena a prisão de 61 brasileiros envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A Justiça Argentina determinou nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, a prisão de 61 brasileiros que haviam solicitado asilo no país. Eles são investigados num inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal que apuram os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Clarín. O juiz federal Daniel Rafecas atendeu ao pedido da Corte Brasileira e ordenou a detenção dos brasileiros que possuem, entre aspas, condenações com sentenças definitivas, fecha aspas. Após serem identificados, eles serão encaminhados à Justiça Argentina para dar início ao processo de extradição ao Brasil. De acordo com a Comissão Nacional para Refugiados, o CONARE, 181 brasileiros pediram asilo na Argentina até outubro de 2023. No entanto, uma mudança na legislação promovida pelo governo Javier Milei alterou as regras do Estatuto de Refugiados, proibindo a concessão do benefício a estrangeiros acusados ou condenados em seus países de origem. Os 181 solicitantes são alvos do inquérito 4921, conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O juiz argentino que mandou prender 61 brasileiros é ligado ao ex-presidente Alberto Fernandes e à esquerda argentina e já livrou Cristina Kirchner da prisão. Esta ação é vista como uma resposta direta a um pedido de Alexandre de Moraes. A cooperação legal entre nações é uma prática comum. O que você tem para falar sobre esse assunto, Max? O que eu tenho para falar é que em todo o país tem um militante de esquerda dentro do judiciário. Isso está claro e o que a gente está vendo a respeito desse tema é isso aí. Todo país tem suas regras e deve ser respeitada, tem suas leis e devem ser respeitadas, mas tivemos a informação que esse juiz é ligado ao grupo da esquerda argentina e tomou uma decisão que não condiz com aquilo que é a legislação local, que pessoas que estão no país com pedido de asilo não pode ser preso, não pode passar por esse constrangimento em razão de já ter declarado ali o que está acontecendo no seu país, e essas pessoas que estão lá, os brasileiros, estão fugindo de uma perseguição política, fugindo de prisão com processo que chega a mais de 17 anos, 15 anos, 16, 17 anos, contra apenas ter participado de manifestação no país, não necessariamente ter depredado órgãos públicos, mas apenas por ter participado, e a consequência é essa, a tentativa de prender, humilhar essas pessoas e colocar a pecha que elas são terroristas. Terroristas que não tiveram armas, que não tem carro, tanque de guerra, não teve exército, não teve ninguém. Pessoas com bandeira e algumas até com Bíblia na mão, tentando criar essa situação, afirmando que essas pessoas são terroristas. E é importante que se diga e que fale, porque as pessoas, muita gente que só vê o topo da matéria não presta atenção direito no que está sendo dito. As pessoas estavam achando que isso que aconteceu é obra do próprio Milei. O próprio Milei estava fazendo com que essas 61 pessoas fossem deportadas e fossem mandadas de volta para o Brasil. Mas, devido à lei que foi criada, inclusive sancionada por ele, há que se cumprir a lei. Mas será que existe uma forma de Milei interferir nessa situação? Porque uma coisa é a lei, outra coisa é o senso de justiça, né? O senso de justiça pode falar mais alto nesse momento e Milei interferir de alguma forma e intervir e fazer com que esses brasileiros não sejam mandados de volta para o Brasil? Olha, tivemos um caso bem conhecido no Brasil, que foi o pedido de asilo daquele italiano, né? E o Supremo Tribunal Federal, por meio do Dias Toffoli, defendeu ele como advogado e depois como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Naquela ocasião, eles deram asilo político ao cara que de fato era criminoso, matou pessoas inocentes no seu país e acabou ficando muitos anos no Brasil. Inclusive, o presidente Lula impediu que aquele criminoso fosse deportado para o seu país. A mesma situação ocorre na Argentina. Apesar da justiça, por meio desse juiz, em primeira instância, que estão dizendo que é esquerdista, que é ligado ao grupo da esquerda da Argentina, ter determinado a prisão desses brasileiros, depois do trâmite jurídico, também vai ter o direcionamento para o presidente tomar a decisão. E eu acredito que a forma que o Brasil se encontra e o presidente presidente da Argentina já conhecer a situação, porque tem um vínculo muito próximo do presidente Bolsonaro e seus filhos, conhecendo da situação, eu acho difícil esses brasileiros serem deportados para vir cumprir uma pena de crimes que não cometeram. Vale ressaltar que o Milei, ele não comunga com os projetos da esquerda aqui no Brasil, inclusive, por mais de uma vez já chamou o Lula de criminoso e de ladrão. Foi uma situação que teve até uma complicação diplomática a respeito, mas ele já conhece qual o governo que nós temos aqui no país. Eu acho difícil ele dar a canetada final para que esses brasileiros sejam deportados. Eu estava acompanhando algumas publicações no Twitter, quando essa notícia se tornou pública da prisão dos brasileiros, e aí eu vi alguns militantes de esquerda, uns até que se dizem jornalistas, afirmando que correram, foram pedir asilo ao Milei e ele mandou prender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tentando criar uma animosidade entre quem tem uma simpatia por Milei, colocando como se ele que tivesse determinado essa prisão. Como você acabou de informar, é uma decisão judicial, que não necessariamente é governo, mas que no final de todo esse trâmite o governo argentino vai dar o seu deferimento, se ele dá a canetada final para deportá-lo ou se ele mantém essas pessoas no país, até porque não cometeram nenhum crime. Bom, é bom deixar claro que o juiz argentino que mandou prender os 61 brasileiros é ligado ao presidente Alberto Fernandes e à esquerda argentina, e já livrou até mesmo a Cristina Kirchner da prisão. Esta é uma ação que é vista como uma resposta à direita de um pedido de Alexandre de Moraes. Mas ao longo da história, ao longo de toda a história judicial, essa cooperação é legal entre as nações e é uma prática absolutamente comum. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com Javier Milei a decisão que foi tomada. Foi tomada por um juiz, especificamente do Tribunal da Argentina, que também é um juiz declaradamente de esquerda, ligada à família Kirchner, e hoje a gente já sabe disso. Então, há que se esperar que foi uma decisão não simplesmente judicial, mas também uma decisão política. Vamos com a nossa próxima matéria. Bom, Lula prometeu erradicar a fome no Brasil até 2026. De novo? Estranho, né? Durante o encerramento do Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizado neste sábado, 16 de novembro, no centro do Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou seu compromisso de acabar com a fome no Brasil até o término do seu mandato. A promessa foi feita em um discurso que destacou a responsabilidade política e social no combate à insegurança alimentar. Abre aspas. Quero dizer às milhões de pessoas que passam fome no mundo, às crianças que não sabem se terão comida amanhã, hoje pode não ter, mas amanhã vai ter. É preciso coragem para mudar a história cruel, fecha aspas, declarou Lula. O presidente enfatizou que o problema da fome não é decorrente de falta de produção de alimentos. O mundo possui tecnologia e recursos genéticos para produzir alimentos suficientes. O que falta é a responsabilidade de incluir os mais pobres no orçamento público e garantir comida na mesa.
Segundo seu discurso, ele disse que já conseguiu retirar 24,5 milhões de brasileiros da fome. Em 2026, nenhum cidadão do Brasil passará por isso novamente, afirmou. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Ao falar sobre o tema, Lula criticou a abordagem superficial ao problema da fome. Abre aspas. Quando colocamos a fome como pauta no G20, o objetivo era torná-la uma questão política. Ela é tratada apenas como uma questão social, como um dado estatístico que ganha relevância em períodos eleitorais, mas depois é esquecida. Quem tem fome é invisível. Fome não é obra da natureza, nem algo alheio à ação humana. É a nossa responsabilidade como governantes erradicá-la. Cara, eu te juro, eu queria viver nesse país que Lula sempre se manifesta, sempre diz, principalmente em grandes eventos como esse. Erradicou, tirou da fome 20... Cara, aumentou o desemprego no país, cortou os gastos, ao invés de fazer corte de gastos do governo, cortou Bolsa Família, cortou uma quantidade enorme, infinita de benefícios públicos, fazendo com que pessoas, inclusive do próprio Nordeste mesmo, você que é do Nordeste, você sabe disso tanto quanto eu, piorando a economia do país, com as taxações, inclusive de blusinhas da Shein, coisa que nem precisava ser feita, mas estão fazendo, o aumento dos produtos, as pessoas não estão conseguindo comer como comia antes, pessoas que estavam recebendo Bolsa Família pararam de receber. Em que mundo, qual é o planeta que esse sujeito vive em que ele acabou de tirar mais de 20 milhões de pessoas do mapa da fome aqui no Brasil? Me explica, por favor, porque eu não consigo entender onde é que está isso. Lula, na verdade, ele já foi pego em vídeos afirmando que ele mentia sobre a fome no Brasil. Falou que quando ele saía do Brasil e ia participar de eventos internacionais, ele falava que no Brasil a gente tem X milhões de gente passando fome, isso de crianças. Afirmando que... chegou a afirmar que um ministro dele falou: Lula, não tem como não, Lula. Se tivesse esse tanto de pessoas na rua passando fome, a gente não conseguiria andar. Mas a intenção de Lula não é falar a verdade. Ele, por si só, já é uma mentira. O comportamento dele como presidente é uma mentira escancarada. O cara que usa a miséria do cidadão brasileiro, que paga altas taxas de impostos, para tentar criar narrativas em vez de resolver os problemas, não dá para levar um presidente desse a sério. Lula é mentiroso quanto mais. Lula mente descaradamente, diariamente. Você vai num evento internacional, você coloca o seu país como se fosse um país de mendigos, afirmando que tem X milhões de pessoas e que em 1 ano e 11 meses ele conseguiu tirar aí 20 e tantos milhões de pessoas que estão passando fome. Será que ele conseguiu mesmo tirar? Porque uma matéria recente no Brasil mostrou que crianças indígenas morreram só esse ano. 1.100 crianças indígenas mortas em razão da fome. Por desnutrição. Desnutrição alimentar. Ele criou a narrativa que o governo passado abandonou essas crianças e esses dados superam os últimos dados de 5 anos em morte por ano de indígenas, de crianças indígenas. Ou seja, cria uma narrativa, não consegue resolver problema de minorias, que índios, a gente sabe que são um grupo de pessoas que têm uma quantidade menor. Criou ministério para resolver o problema e até hoje ele continua com a narrativa, mas resolver o problema dessas pessoas jamais resolvem. Ele é mentiroso quanto mais, ele não fala a verdade. Quando ele tenta lacrar, ele fala esses absurdos. Em vez de... Porque ele não pegou todos esses milhões gastos em festa do Lula Palusa e investiu em alimentação para as pessoas. Apenas não é comprar, não, para dar para a companheirada, não. É para entregar para quem precisa. Para você ter ideia, você vê aí as viagens do Lula, estou com um dado aqui do ano passado,
Não está nem... 18 de março de 2024, publicado pelo Poder 360. Lula gastou 65 milhões, quase 66 milhões em viagens internacionais. Lula custou praticamente... Ele ficou 62 dias fora do país, em março, até março do ano de 2023, até março, e ele conseguiu gastar praticamente mais de 1 milhão por dia nas viagens internacionais dele. Um país onde tem um presidente sério, ele vai procurar cuidar do seu povo ou gastar em viagens milionárias, inclusive levando a Janja Palosa, né, para curtir, para conhecer países, coisa que anos anteriores isso era imaginável para ela. Mas depois que ela se juntou com o ex-presidiário, o mundo dela se abriu a ponto de curtir a vida às custas dos impostos pagos pelos brasileiros. Não, eu particularmente acho um absurdo ele falar que... principalmente porque ele já prometeu que erradicou a fome no Brasil há muitos anos atrás, quando ele foi presidente, durante 8 anos aqui no Brasil, e mais os 6 anos de Dilma Rousseff. Todas essas pessoas voltaram a sentir fome de novo, a ter fome de novo depois de 6 anos? A economia do Brasil... O Lula mente tanto. Vamos pegar um exemplo básico aqui. Lula foi presidente 2 mandatos, 8 anos. 4 da Dilma, 12 mais 2, 14 anos. Em 14 anos eles afirmam que erradicou a fome. Em 6 anos depois, os governos que sucederam eles tornou essas pessoas novamente miseráveis. Mas vamos trazer um dado oficial. Durante o período que Lula esteve na presidência e Dilma, aqui na Bahia, o governo PT também era alinhado a eles, e até hoje é petista. Nós temos aí, vamos para 18 anos do PT na Bahia. Será que erradicou a fome aqui na Bahia? A culpa é de Bolsonaro ou é do PT? Porque o aliado dele há anos, né? Jacques Wagner, Rui Costa e agora o Jerônimo. Está indo para o 5º mandato consecutivo, quase 20 anos. Em 2026, finaliza em 20 anos de PT na Bahia. Aqui a violência aumentou, a situação de miseráveis, necessitados, tem muitos. A violência, a saúde, nada melhorou. Só na cabeça do Lula, ele é o mágico que consegue resolver o problema. Por que o governo petista no Nordeste não consegue resolver? Já que teve todo o aparato do governo federal, durante esse período, teve apenas 6 anos que ficou fora do governo, o governo federal, mas o governo da Bahia continuou petista. A taxa de arrecadação no estado da Bahia dá inveja a qualquer outro estado, porque aqui até para você que fazia a comunicação da venda de um veículo, você hoje é obrigado a pagar. Antigamente você ia no Detran, fazia uma declaração de próprio punho ali, informando que você vendeu o veículo e não cobrava nada. O PT colocou você para pagar até isso. E aí não melhorou a vida das pessoas, não melhorou a segurança, não melhorou a educação, não melhorou a qualidade de vida de ninguém. O que é feito aqui é apenas uma maquiagem e o Lula tenta criar essa narrativa que ele é o pai da erradicação da fome no país. Lula é uma mentira por si só. Desculpa a minha expressão, mas não dá para a gente ficar ouvindo tanta narrativa de governos comunistas tentando atrelar culpa em terceiro, quando na verdade eles não fazem nada. A gente pode tirar como prova o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. As pessoas que não conseguem sair de casa para trabalhar não vão passar fome. As pessoas o índice de violência no Rio aumentou consideravelmente. As pessoas não conseguem pegar um simples ônibus para ir trabalhar. Se a pessoa não trabalha, ela não compra o que comer. Se ela não compra o que comer, o que vai acontecer? Ela vai passar fome, vai passar dificuldade. O índice de criminalidade no Nordeste é um dos maiores do Brasil. E sempre foi assim. Durante o governo do PT, principalmente. E nunca conseguiu terminar com isso. A quantidade de pessoas que ainda vivem na Caatinga, a ligação do Rio São Francisco que foi feita por todo o Nordeste, que o Lula mandou fechar, que o governo do PT mandou fechar e fechou só para não dar os louros ao governo Bolsonaro, isso atrapalhando a agricultura familiar dessas pessoas, fazendo com que a máfia dos caminhões-pipas voltasse a atuar em grande parte do Nordeste. Isso não é aumentar a fome das pessoas também?
forçando as pessoas a comprar água, sendo que a água era de graça e foi transferida e foi dada, a transição do Rio São Francisco foi feita de forma absolutamente abundante para todos, e agora foi cortada também. Não dá para entender em que planeta esse Brasil existe na cabeça deles que a gente não consegue encontrar. Eu não consigo entender como esse senhor ainda está na presidência. Se, por acaso, o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse feito ou falado a metade, ou pelo menos 10% do que esse senhor já falou, possivelmente ele não estaria mais, já teria recebido o impeachment. Tudo que esse cara fez e que a sua digníssima senhora fez até agora, possivelmente já teria sido tirado da presidência em qualquer outra circunstância. Mas... Só um dado para você, a gente complementar o que estava falando aqui. A própria Globo publicou uma matéria no dia 5 de outubro, e o título da matéria é: Bahia ocupa a 3ª posição no ranking dos estados com mais casos de violência. Ou seja, é um estado onde o estado perdeu o controle. Não tem mais como... A Bahia ocupa o 1º lugar no ranking das mortes violentas no Brasil pelo 3º ano consecutivo. Ou seja, não dá para tapar o sol com a peneira. Só que aí tem a mídia para criar a narrativa para eles, né? E eles falam, a mídia replica e passa como se isso fosse verdade. Se não tivesse as pessoas esclarecidas e não tivesse as redes sociais, para muitos lá fora estaríamos vivendo no paraíso, não precisava nem ir para o céu. O paraíso do Lula. Sem a menor sombra de dúvidas.